Legal, vamos nos colocar em pé agora e abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 46. Lucas 24, verso 46, diz assim: Ele lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela liberdade, pela Tua presença, por todos os atos deste culto. Nós oramos nesta hora também por nossas crianças e pedimos a Tua bênção sobre os nossos pequeninos, sobre os professores voluntários que lá agora cuidam de nossas crianças. Que o Teu amor também visite todos eles. E continue aqui conosco. Abre agora o nosso entendimento, a nossa atenção. E fale ainda mais conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Os discípulos de Jesus, desde o início, foram encorajados a sair da sua zona de conforto. O cristianismo começa com uma palavra simples, venha, siga-me. Isso significava deixar a sua função e seguir o mestre numa nova função. Deixar as suas redes para se tornarem pescadores de homens e não mais pescadores somente de peixes. E por que isso os tirava da zona de conforto? Por que isso deveria acontecer? Porque era um momento único na história, o Filho de Deus estava na terra, Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. E então Jesus tinha que ter um grupo inicial, e esse grupo inicial iria receber do Mestre as instruções e iria prosseguir depois, levando o Evangelho a toda criatura, que era o grande objetivo disso. Agora, mesmo lá na Galileia, no norte de Israel, uma região mais pacata, existia também uma zona de conforto. Diferente da zona de conforto de Jerusalém, por aquilo que todos nós sabemos. Se você mora no interior, num lugar mais calmo, a sua vida é mais calma. Se você mora de frente para um mar delicioso, a sua vida qualquer, você vai trabalhar o dia inteiro, se tiver calor, a sua expectativa vai ser qual? No final do dia, eu quero entrar na água, eu quero tomar um banho. Se você mora num grande centro, você vai tentar aliviar, sair talvez, ir para um restaurante, se puder, dar uma volta numa praça. Nós vivemos adequados com a cidade que vivemos. Então na Galileia a vida era uma vida simples, era uma vila. Era uma vila ali beira-mar da Galileia, e ali na simplicidade a vida era muito próxima ao mar, à água. E todo mundo que é muito próximo ao mar, à água, tenta desfrutar dessa vida do mar, da água, da vida ali livre, podendo desfrutar da natureza. Os primeiros discípulos de Jesus, então, moravam nesse contexto. E nesse contexto, eles tiveram que abrir mão deste conforto, ou desta singeleza de vida. Desta vida simples, que eu ali pescava meus peixes, eu vendia meus peixes, eu comia meus peixes, e assim eu vivia. Em Jerusalém era um pouco diferente. Em Jerusalém era a efervescência da espiritualidade, era o quartel-general, o templo lá estavam, eram mestres da lei em maior número, eram escribas, eram as facções do mundo antigo do judaísmo, eram fariseus, saduceus, cumranitas, era todo mundo que circulava por ali. Não só na época das festas, Jerusalém era visitada o tempo inteiro por gente que queria visitar o templo. Então não era um lugar que tinha só muita gente visitando durante os momentos especiais. O tempo inteiro era como uma cidade turística, que tem sempre gente indo para ver e visitar. Então se um discípulo vem do norte, ou se um discípulo vem de uma outra região, o que está em jogo é a mesma coisa. É o mesmo desafio. Era sair da zona de conforto adquirida. E, por favor, eu não estou aqui querendo dizer nada negativo da zona de conforto adquirida. Cada um luta para ter a sua. Eu luto para ter a minha, você luta para ter a sua.
Não é nada nesse sentido, é simplesmente para te mostrar que o convite inicial de Jesus foi: nós temos que primeiramente, nesse momento, eliminar a sua zona de conforto. E quem atende isso são pessoas simples. São pessoas que não estavam nas academias das Escrituras. Não eram seguidores de rabinos. Não era gente que estava engajada com movimentos espirituais. Eram trabalhadores. Eram gente que vivia atrás da sua subsistência do dia a dia. E o contraste disso é muito interessante. Porque em um determinado momento a Bíblia nos diz que aparece um voluntário querendo seguir Jesus. E a Bíblia nomeia esse voluntário e diz: esse não é um camarada simples como todos os outros que foram chamados. Ele era um mestre da lei. E um mestre da lei, em outras palavras, era como dizer, meus irmãos, um rabino. Um rabi que chega até Jesus e diz o seguinte: mestre, perceba, um mestre da lei chamando Jesus de mestre, então reconhece uma autoridade do outro. Mestre, eu te seguirei, por onde quer que fores. Essa é a palavra dele. Ele não foi chamado. Jesus não chegou até ele e disse: vem e siga-me. Ele chega: Jesus, eu sou o mestre da lei, eu quero te seguir. E a resposta de Jesus é a antítese, provavelmente, de tudo aquilo que ele queria ouvir. A resposta de Jesus é: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Você quer? Bem-vindo. Jesus não disse para ele: não me siga. Jesus disse para ele: ok, a demanda é a seguinte: é viver sem nenhum conforto, é viver agora me seguindo, é viver agora com seu novo mestre, sem lenço e sem documento. Nós não sabemos aonde nós vamos dormir essa noite. E o texto, então, após isso, se silencia por completo. Ele não dá nenhuma desculpa. Ele não diz o que ele tem que fazer, ele não diz que ele tem sua função ali com seus alunos. Ele simplesmente fica em silêncio. Ele não reagiu. Se ele não reagiu, obviamente, ele preferiu o seu conforto. Ele preferiu o seu formato de vida. Ele continuou, então, com o status. Ele não deixou de ser um mestre da lei daqueles que o seguiam, ou daqueles que ele legislava. Mas ele não pôde ser alguém que seguiria Jesus, porque ele preferiu a sua zona de conforto. Como disse, os seus discípulos, pelo contrário, disseram: ok, Senhor, nós vamos. E isso é obra do Espírito. O Espírito que tocou naqueles discípulos na sua simplicidade, e eles, tocados, mexidos, disseram: eu largo a coletoria de impostos, eu largo as redes, eu largo a minha vida, eu estou disponível. Eu não tenho títulos, mas eu vou como um ser humano. E tocados, eles reagiram ao toque com o sim, e eles aprenderam que, escute isso, seguir a Cristo é uma missão em movimento. Aí você pode se perguntar: missão em movimento? Missão não deve ter movimento? Sim. O óbvio é que toda missão tenha algo para ser cumprido, tenha algo para ser alcançado. Mas, infelizmente, missão para muita gente não é missão em movimento, não é uma atitude que me leva para algum lugar, é simplesmente um conhecimento teórico. Missão tem se tornado para muita gente uma ideia de uma teoria missionária. Um entender um caminho, um entender um propósito, entender um chamado. Mas isso não é missão. Missão é movimento, missão é deslocamento, missão é energia. Missão não pode ser contemplação daquilo que Cristo disse, daquilo que Cristo fez e daquilo que Cristo faz com que alguns, tocados pelo seu Espírito, reajam positivamente e façam. Então, desde o início, eles entenderam que a missão era um movimento. E durante esse movimento, porque eu me engajo, eu saio da minha zona de conforto, eu coloco Cristo em primeiro lugar, durante esse movimento, eu que obedeço, cresço. E durante esse movimento eu não cresço sozinho, cresce também o movimento em si. Porque ele vai atraindo mais pessoas, e essas pessoas são engajadas, e eles começam a o quê? A marchar. Eles começam a se movimentar, eles não ficam parados, eles não são contempladores, eles não são teóricos. Ele entende que missão é missão em movimento, porque a força da missão em movimento é o ar em movimento, que é o Espírito de Deus. E eles então entendem isso. Então o que nós percebemos? Se eles foram tirados da zona de conforto,
adotaram, receberam um mestre. Esse mestre disse para eles que haveria então algumas dificuldades. Não tem onde repousar a cabeça, vai ter que me seguir. E eles entendem que é ação, é energia, é deslocamento. Nós podemos concluir essa fórmula da seguinte maneira. Seguir a Cristo demanda, número 1, o toque do Espírito. Você não está aqui porque você é bonzinho, eu não estou aqui porque eu sou bonzinho. Eu e você estamos aqui porque o Espírito em algum momento nos tocou. Te mexeu ali dentro do coração, moveu, e você foi dizendo sim, ou talvez você esteja dizendo sim nesse momento. Então o toque do Espírito é quem nos move, é quem nos atrai a Ele. Segundo, depois que eu começo a ouvir esse toque, a dizer sim para esse toque, reagir, eu demonstro que eu tenho uma predisposição. Agora, essa predisposição, seguindo o exemplo de Cristo, os primeiros seguidores, é uma predisposição para seguir aonde o vento soprar e não aonde eu desejo ir. Porque o vento é dele. Porque o movimento é dele, o movimento não é meu. Não é a minha religião, é o seguir a Cristo como caminho da minha vida, como caminho a tudo aquilo que Ele me prometeu, aquilo que Ele fez. Então, uma predisposição de ir para onde o vento soprar. E no início o vento parece soprar mais fraco, porque entende as nossas debilidades, e é bem levinho o vento. Com raras exceções, às vezes o vento é uma rajada violenta que tira uma pessoa do dia para a noite, transforma, vira ela de ponta cabeça, e você fala, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Eu lembro a primeira vez na minha vida quando eu encontrei com alguns desses movimentos do vento de Deus que transformavam, assim, traficantes em servos de Deus. E eu lembro do meu primeiro encontro com esse tipo de milagre, eu fiquei com muita vergonha. Fiquei com muita vergonha. Porque imagina você crescer ouvindo que lá tem um fulano de tal, que fulano de tal vende droga, que fulano de tal é um drogado absoluto, que ele foi para a cadeia muitas vezes e saiu, já fugiu de cadeia. Aquela vida dos infernos que nós estamos acostumados a ouvir. E você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo. De repente aquele cara vem no culto. E de repente ele diz, eu não quero mais essa vida. E você fala, uau, está acontecendo alguma coisa. E de repente ele fala, eu quero Jesus. Eu lembro com muita clareza de muitos exemplos. E eu lembro que um deles tinha assim o braço todo tatuado, umas tatuagens horríveis, uns demônios, uns negócios horríveis. Ele tinha um envolvimento também com esse lado do ocultismo. E quando ele foi tocado por Cristo, ele não conseguia no verão brasileiro nem usar camisa de manga curta. Eu lembro que eu chegava para ele, meu irmão, usa camisa de manga curta, não tem problema não, eu tenho vergonha do meu passado, eu tenho vergonha do que eu fui, a igreja inteira ficava, tira essa... E ele não. E o que acontece com esse jovem? Em semanas, após a libertação de Cristo, ele estava já em missão, em movimento, começou a falar para todos os amigos dele, todos os clientes dele, não vendo mais droga, acabou, você quer uma Bíblia? E eu comecei a ficar envergonhado, que eu falei, caramba, o cara mal chegou, já começou a trazer um, e traz outro, e traz outro, e traz outro, todo mundo, ele se converteu. Medo, tinha um medo dele. Medo dele. E eu com vergonha, porque eu falei, caramba, eu não faço isso. Eu não faço isso, eu estou na minha zona de conforto. Eu ia na igreja, tocava, bonitinho, um jovenzinho, sabe, o jovenzinho, um exemplo, está lá bonitinho fazendo tudo. Só não estava no movimento do reino na terra. Meu movimento era só ir para a igreja e para casa, ir para a igreja e para casa. Então, a demanda é dar uma predisposição de que eu tenho que ir onde o vento soprar, como ele soprar, na intensidade que ele vai soprar. Depois eu tenho que ter também um desprendimento material. Lembra do mestre da lei? Olha, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Você quer? Não quis. O que mostra de imediato que a preocupação dele, aonde eu vou dormir? Como que eu vou ficar? Não, eu não posso perder isso. Você não sabe como foi difícil para eu conquistar isso. Eu não posso largar isso. Eu estava numa discussão uma vez na Inglaterra de alguém que queria ir para o Afeganistão e começou a brigar com a igreja dele, porque ninguém queria mandar ele para o Afeganistão. E Deus tinha chamado para ir para o Afeganistão. E ele falou, não vou para outro lugar a não ser o Afeganistão. Eu falei, qual que é a sua profissão? Ele falou, sou um médico. E a sua esposa?
esposa é uma médica. Nós queremos ir naquele momento caótico do Talibã, matando todo mundo. Eu quero ir, se morrer, morreu. E era uma luta para a igreja entender. Ele se levantava aqueles irmãos. Não, irmão, isso é muito perigoso. Você está sendo influenciado. Não é bem assim. Olha para a sua volta. Quanta gente para ser evangelizada. Sim, tem um monte. Mas você iria você iria hoje para a Síria. Fala, eu vou lá, vou evangelizar o Estado Islâmico. Você iria lá, você só iria lá, sua resposta seria positiva se o Espírito tocasse seu coração e você perdesse o medo. E é interessante que quando pessoas atendem, nós ficamos horrorizados. É um absurdo. Então a predisposição tem que me levar a ter um desprendimento material e um desprendimento físico. O que pode fazer o homem? Morte, onde está a sua vitória? Não tenho que temer a morte, não tenho que temer nada que possa acontecer. E por último, eu preciso ser cheio diariamente da porção do Espírito em mim. E isso me traz uma consciência a cada dia. Sem o Espírito eu não vou conseguir. Essa consciência aumenta com o tempo. Sem o Espírito me dando poder, eu não vou prosseguir. O que acontece quando o contrário disso opera? Eu vou regredindo. Então, ao mesmo tempo que a demanda é o toque do Espírito, a predisposição de ir onde o vento soprar, o não apego e a dependência do material como a minha vida, e o ser cheio diariamente, buscar diariamente, parece ser a demanda que Cristo nos coloca. O contrário disso seria não atender o toque dele. Não, ele já me tocou, mas eu não quero responder agora não eu não estou pronto. Eu não estou pronto para atender agora. Seria não se dispor a qualquer caminho. Senhor, se o Senhor me chamar para a esquerda, eu vou. Se o Senhor me chamar para a direita, eu não vou. Porque para a esquerda eu tenho um certo domínio, é minha zona de conforto. Para a esquerda não vai dar certo. Irmãos e irmãs, quando eu assumi o meu trabalho na Inglaterra, numa igreja inglesa, eu falei assim, esse seria o último lugar, Senhor, que eu aceitaria de plena vontade. O último lugar. E Deus olhou para mim umas 10 vezes e falou, mas é para lá que eu estou te chamando, bem-vindo. Mas Senhor, o Senhor tem certeza, o Senhor tem certeza. Aí as desculpas, não tem nada a ver comigo, Senhor, não, Senhor, uma nacionalidade é uma coisa, 20 é terrível, não faz isso comigo. E ele, é para lá que eu estou te chamando. Você quer mandar na sua agenda ou você quer me seguir? Não, Senhor, eu quero te seguir. E foram 7 anos da minha vida dos mais maravilhosos. Que até hoje meu coração chora de alegria, de boas lembranças e de clamor por aquele lindo povo que eu pude pastorear. Então, o contrário seria eu não me dispor e dizer, não, o caminho é o meu e o caminho não é o seu. O contrário também seria eu ser guiado pelo Deus dinheiro, pelo poder do mamon. Não, Senhor, eu não vou desapegar. Eu quero o meu controle, esse é o alvo da minha vida. Sucesso para mim é ter dinheiro, sucesso para mim é ter tudo aquilo que eu sonhei, que eu desejei. Isso não tem nada de mal, mas se isso se tornar um Deus na sua vida, isso tem tudo de errado. E por último, Senhor, o contrário seria eu não vou te buscá-lo. E se eu não te buscar, eu não vou ter o desfrutar do poder de Deus. Portanto, os primeiros discípulos entenderam que a missão tinha suas demandas, as suas prerrogativas, que a missão era sair da sua zona de conforto. E eles continuaram essa missão. Por isso, pela manifestação de Deus, hoje nós somos mais de 2 bilhões de cristãos espalhados pela terra, nas suas variadas formas. E como seguidores de Cristo, nós continuamos essa rota de discípulo, essa rota de discípulo, mesmo discípulo que não largou a rede. E nós somos muitos que não largaram a rede e não há nada de mal com isso. Nós somos chamados para anunciá-lo nos ambientes que frequentamos. Deus te deu uma profissão. E a profissão que você exerce é o teu ambiente de pesca. Nós nascemos num país livre. Nós não temos polícia aqui controlando o nosso culto, nem o que eu vou dizer daqui da frente. Nós podemos, neste país, exercer, então, a nossa função de vida como embaixadores dele.
porque o poder dele habita em nós. E aí quando você olha, por isso que temos orado aqui na igreja, por essa situação de corrupção, de falta de integridade, de falta de ética, de ladrão mesmo, de ladrão que rouba em todos os lugares. Eu fico me perguntando, nós podemos com um alto e bom som dizer nós somos a diferença? Pode a igreja brasileira dizer nós somos o exemplo de integridade, retidão e caráter? Nós podemos dizer, e eu acho que a resposta é, quando se fala generalizadamente sobre a igreja, a resposta é não. A resposta é não. Então eu tenho uma missão, eu não larguei a minha rede, eu tenho uma função, nessa minha função eu posso exercer o meu pescar, eu posso continuar a missão em movimento, porque eu e você recebemos e acreditamos que Cristo sofreria, que Cristo morreria, que Cristo ressuscitaria, e tudo isso Ele fez. Nós não o vimos, e a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos. E esse Jesus olha para os seus primeiros discípulos, esse Jesus olha para a gente e diz, vá pregar o arrependimento, vá pregar o arrependimento e o perdão. Vá pregar para que alguém tome consciência do erro que vive e receba o perdão disponível. Vá anunciar através da sua vida, das suas ações, que tem sim um outro caminho. Que não é só a história da paixão, a história da ressurreição. Ele nos chama para ser testemunhas, e a repetição da ordem é a mesma. É do local de Jerusalém até os confins. A missão em movimento foi adquirida por mim, a missão adquirida foi por você recebida. Para que em qualquer lugar nós tenhamos essa mesma ideia, esse mesmo caminho. Mas tem um detalhe. Você não adianta você dizer, ok, eu quero. Não adianta você dizer, olha, eu recebo, eu troco a minha zona de conforto, eu tenho ali a minha profissão, eu quero assumir a minha identidade como servo, como serva de Deus, eu quero proclamar, eu quero viver com essa consciência na minha universidade, qualquer lugar que eu andar, qualquer lugar que você e eu estiver. Não basta só isso. E Jesus, sabedor disso, Ele dá a resposta, Ele diz, tem um detalhe. Vocês precisam da promessa do Pai. Vocês precisam de uma promessa que foi dita, que foi conferida, porque sem ela, a decisão vai ser enfraquecida. Sem ela, a decisão não vai durar. E que promessa é essa? O profeta Joel nos responde, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Mocidade, jovens, juventude, terão visões. Até sobre os servos e servas, perceba, macho e fêmea, homem e mulher, não importa, não é coisa exclusiva para homem, não. Derramarei o meu espírito naqueles dias. E ele conclui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma promessa que vai além da razão, além dos nossos cálculos de como fazer, do que fazer. É uma promessa que atesta e confirma que Deus é vivo em mim e em você. É poder, não é só regra de boas maneiras, é virtude, é carisma, é poder de Deus. Promessa que conferiu aos discípulos o que eles precisavam para executar a missão. Promessa que dá para mim, dá para você o que nós precisamos para executar a missão. Promessa que transforma a minha angústia em poder. Promessa que transforma as minhas justificativas em poder. Promessa que diz para mim, sim, eu não estou dizendo para você largar a sua rede, vai ser missionário, pastor, não. Mas seja um discípulo cheio desse poder aonde quer que você ande.
Inclusive, da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro, não importa quantos metros quadrados estiver andando. Por isso, naquele primeiro momento, estes deveriam ficar na cidade. Esses não eram para dizer, eu quero e eu vou. Não, você quer, você vai, mas você não vai fazer nada. Primeiro recebam a promessa do Pai. Ficar na cidade, então, pode ser entendido como um tempo de busca, um tempo de espera, um tempo de expectativa, porque espero por algo que não sei exatamente o que é. Espera que me conduza o coração a um local que eu olho, que eu imagino e que eu espero isso acontecer. Ficar na cidade pode ser entendido como um tempo de comunhão e oração, vivido não por indivíduos na sua individualidade. Porque senão um deles poderia dizer o negócio seguinte, eu não quero ficar aí lá em Jerusalém com vocês não, mas eu vou orar em casa. Eu vou orar em casa, eu vou ficar lá sozinho. Jesus não deu essa opção, é permanecer ali, é juntos, perseverando todos os dias em comunhão. Não é a individualidade da oração, é comunidade, é grupo, é bando, são seguidores juntos. Ficar na cidade pode ser visto como também um tempo de obediência. Que obediência? Obediência diante da ordem que foi dada. A ordem foi permaneça, a ordem foi fique. Se eu fico, eu estou obedecendo. Se eu não fico, eu não estou obedecendo. Eles ficaram na cidade até receberem a promessa do Pai. E eles sim, foram cheios do poder e executaram a missão. Diante deste texto, meus irmãos e irmãs, nós podemos então perceber de uma maneira muito clara e muito fácil aonde nós nos encontramos. Qual que é o posicionamento da minha vida e da sua neste contexto? Não tenho dúvida que a grande maioria dos que estão aqui hoje recebemos, acreditamos, confessamos a Cristo, batizados, acreditamos que Ele vivo está, não temos dificuldade com isso. Mas toda essa crença tem que nos colocar em movimento. Porque senão a missão fica teórica. E a missão, que deve ser missão em movimento, não se realiza. Se eu creio em tudo aquilo que Cristo fez, isso tem que me empurrar ladeira abaixo. Por todos os nossos dias, e não por uma estação da vida. Nós devemos então, como segundo passo, pregar o arrependimento com o nosso testemunho. Você tem noção do que é isso? O que é pregar o arrependimento com o nosso testemunho? É alguém olhar para você e para mim e concluir, eu não quero continuar vivendo da forma que eu vivo. Eu quero desfrutar dessa vida que eu vejo estar em você. Isso é pregar o arrependimento. Não é entrar no rio Tietê e dizer lá, arrependa-se. Não é dar uma de João Batista. É viver e alguém olhar e falar, o que tem nessa pessoa que me faz refletir na vida que vivo e que me faz desejar a vida que eu não possuo. E que me faz querer ter o sorriso, o brilho nos olhos, as emoções. Que me faz acreditar que é possível ter uma família, um casamento, ser pai, ser mãe, ser vivo e viver com significado. Isso é pregar o arrependimento. E se porventura nessa constatação de eu tenho a crença, eu estou pronto para pregar, mas nem tanto. Meu encorajamento para você é, fique na cidade. E diga ao Pai, Senhor, eu preciso da Tua promessa em mim. Eu preciso do Teu Espírito em mim. Fique na cidade buscando mais. Fique na sua cidade esperando, mas não esperando como quem diz, estou esperando em Deus. E Deus já falou 30.000 vezes, você ainda está esperando porque não quer ouvir o que Ele falou.
A pior espera é a espera que me engana e faz eu acreditar que espero por aquilo que já não mais devia esperar, pois Ele já declarou, já deixou claro, já chamou, já falou ainda. Eu estou esperando. Fique na cidade clamando, fique na cidade obedecendo, perseverando até receber tudo o que você precisa dele. Pois a promessa do Pai não era só para aqueles discípulos, a promessa do Pai era para todos os que estariam longe, para todos os que o Pai chamar. Nele o nosso abrigo, nele o nosso refúgio, nele nossa luz, nele o bom Deus, que transforma a angústia de espera, angústia de não saber o que fazer, angústia de inércia, angústia de zona de conforto, angústia de justificativas. É nele que eu te convido nesta noite para dizer: Senhor, eu quero entrar nesse abrigo e eu quero ficar nessa cidade, buscando em ação e pedindo: revista-me com teu poder, transforme as minhas angústias em poder. Com a certeza de que o Senhor é bom e Ele te responderá. Vamos colocar em pé e cantar esta canção antes de orarmos. Com fé, analisando o seu coração, analisando a tua inércia e a tua movimentação, e dizendo para Ele: estou aqui, Senhor, estou aqui.